pessoal, nós faremos agora a correção do terceiro simulado referente ao texto Materialismo Histórico Dialético e suas relações com a pesquisa participante, contribuições para pesquisas em mestrados profissionais, simulado este que foi classificado como sendo de nível difícil. Primeira questão. O concreto é a síntese de muitas determinações, unidade do diverso. Ele aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo. Segundo Marx, do concreto representado se chega a conceitos abstratos, cada vez mais elaborados, e, depois, é necessário empreender a viagem de retorno. Desta vez, não como a representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Trecho esse que foi retirado da obra Materialismo Histórico Dialético, Contribuições para Pesquisas em Mestrados Profissionais. Considerando o trecho exposto acima, pode-se dizer que: opção A. Ao afirmar que os conceitos abstratos advêm do concreto representado, Marx adota a dialética hegeliana. Essa opção está falsa, pessoal? Ele não adota a dialética hegeliana. Na verdade, ele vai de encontro a ela, Ele se contrapõe a essa dialética. Só para relembrar, A dialética está presente em Hegel. Esse processo dialético é um processo racional, no qual a contradição ela não deve ser evitada, mas sim ela deve ser aceita, O próprio motor da história, aquilo que vai modificando, transformando a história, é a dialética. No entanto, a dialética em Hegel, ela é realizada no pensamento. E vale lembrar que Hegel, ao falar de dialética, ele vai se contrapor a um pensamento antigo de Aristóteles. Aristóteles, quando fala da contradição em sua filosofia, ele diz que uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo. Então, ela não pode não ser uma coisa e ser uma coisa ao mesmo tempo. Hegel vai dizer que sim, essa dialética ela pode existir, pode existir essa própria contradição. E quando ele fala da tese, da antítese e finalmente da síntese, Hegel vai dizer que a tese ou proposição, ela não pode existir sem existir a sua antítese. Então, se existe uma tese, é porque existe uma antítese. E a antítese é justamente a negação da tese. Enfim, a gente não vai se estender muito aqui, porque não diz respeito diretamente ao que nós estamos estudando. Mas é importante a gente destacar que a dialética de Marx ela vai se contrapor à dialética hegeliana. A dialética hegeliana ela ocorre no pensamento. Então, essa contradição ela é fruto do próprio pensamento. Já Marx vai trazer uma perspectiva inversa. Essa dialética ela considera os elementos materiais, a realidade material. Então, nós temos a passagem da realidade material para o pensamento, e não o contrário. Em Hegel, nós vamos ter que o pensamento, o próprio mundo das ideias, enfim, é o que constrói a realidade. A realidade é construída pelo pensamento. A realidade é determinada pelo pensamento. E Marx vai inverter isso. Na verdade, o pensamento ele é construído pela realidade, ele é determinado pela realidade, mas não se trata de um processo de mão única. Aqui a dialética é considerada da realidade material para o pensamento, e o pensamento também, obviamente, ele vai participar da constituição dessa realidade, uma vez que é ele que vai, digamos, representar essa realidade. Mas, como nós já falamos anteriormente, em Marx, o ponto de partida é a realidade concreta, a realidade material, e em Hegel, o ponto de partida é o próprio pensamento. Então, Marx não adota a dialética hegeliana, ele vai se contrapor à dialética hegeliana.
Opção B, Marx se aproxima de Feuerbach, para quem o pensamento nasce do ser e não o ser do pensamento. É exatamente isso, pessoal. Ele é bastante influenciado por Feuerbach. Feuerbach foi discípulo de Hegel, né? Se contrapôs a Hegel justamente nessa perspectiva da dialética, né? Feuerbach vai dar uma primazia, né, à realidade material, diferentemente de Hegel. Marx vai se utilizar desse pensamento de Feuerbach e claro, vai superar esse pensamento de Feuerbach, até porque, segundo ele, Feuerbach tinha essa perspectiva muito estática, né? Marx vai dar aí a questão histórica dessa dialética. De qualquer forma, a gente não pode negar a influência que Feuerbach teve em Marx, né? Tanto é que Marx chegou até a escrever sobre Feuerbach em teses sobre Feuerbach. Enfim, a gente pode dizer que do hegelianismo de esquerda, o Feuerbach foi evoluindo para o próprio materialismo, né? Com a famosa frase: o pensamento nasce do ser e não o ser nasce do pensamento, né? Então, primeiramente, a gente deve se voltar para o que é material, né? A famosa obra de Feuerbach, né, que versava sobre o próprio cristianismo, né? Ele vai dizer que o pensamento é produto da natureza e a religião é o reflexo fantástico da natureza humana, né? E ele diz: em teu Deus tu reconheces o homem, e no homem tu reconheces também o teu Deus. As duas coisas são idênticas. Não foi Deus quem criou o homem, mas o homem quem criou Deus à sua imagem. Para Feuerbach, né, era impossível você conceber algo imaterial, né? Daí a perspectiva de Deus, né, a ideia de Deus, algo imaterial, criar algo material, né? É impossível para ele pensar dessa forma, algo material que cria algo imaterial, né? Por isso que ele vai se voltar primeiramente para o aspecto material, né? Para a realidade material. E daí Marx vai ter bastante influência em Feuerbach e depois vai superar o próprio pensamento de Feuerbach. Essa opção B está correta. Opção C, há uma perspectiva idealista em Marx, quando este defende que o mundo, que é o mundo material que condiciona a ideia que fazemos dele. Essa opção está falsa porque não se trata de uma perspectiva idealista, mas sim uma perspectiva materialista. Nunca é demais lembrar, né, que o próprio materialismo vai se contrapor à perspectiva idealista, ok? Que, de fato, era a perspectiva que predominava aí no início do século XIX, né, até o fim da primeira metade do século XIX, depois com a influência que nós vamos ter de Marx, Engels, né, o próprio Feuerbach também, a gente vai ter um direcionamento maior, né, para os aspectos materiais, ok? Então, essa opção C está falsa. Opção D, com o materialismo histórico de Marx, o pensamento constrói contradições que criam classes sociais que se antagonizam entre si e dá dinâmica à história da humanidade. Bem, pessoal, tomando por base o que nós discutimos anteriormente, a gente percebe que essa opção está falsa, né? Em Marx, não é o pensamento que constrói as contradições, ok? Não é o pensamento que constrói as contradições. Então, só relembrando, Marx vai usar como referência a dialética de Hegel, né? Nós afirmamos anteriormente que Hegel influencia Marx. Marx não chegou a ser discípulo, não chegou a ser aluno de Hegel, né? Mas na sua época, né, nos primeiros anos dos seus textos, né, o que a gente chama do jovem Marx, né, ele era considerado como hegeliano, um hegeliano de esquerda, né, mas tinha bastante influência de Hegel. Depois ele vai se superar, né, e vai trabalhar numa perspectiva contrária à perspectiva de Hegel, né? E não vai ser mais um hegeliano de esquerda, ele deixa simplesmente de ser hegeliano. Então, Marx ele vai, de início, buscar referência na dialética de Hegel, mas vai inverter isso, né? Como ele muito bem diz no próprio Capital, né? Na introdução ao livro 1 do Capital, ele vai dizer que o que ele faz é inverter, né? A dialética em Hegel estava de ponta cabeça e ele só fez colocar na ordem correta, né? Então ele concebe o trabalho material como
constituinte fundamental da história. Então, é o trabalho material que vai constituindo a história e não algo ideal, né? E não o pensamento, né? Então, o exercício da reflexão deve fazer o movimento partindo do concreto, ok? Então, parte-se do concreto para ir ao abstrato, né? Ou seja, ao pensamento, para depois retornar novamente para o concreto, né? Como se fosse algo cíclico, né? Do concreto para o pensamento, do pensamento para o concreto, né? A gente pode até fazer uma relação com a própria praxis, né? A praxis pedagógica, por exemplo, né? É você refletir sobre a própria prática, né? A prática é como se fosse o aspecto concreto, né? Então, nós em sala de aula temos uma prática, agimos, né? De uma determinada forma, de uma determinada maneira, né? Depois nós refletimos sobre a nossa prática. Será que essa nossa prática está sendo condizente com a realidade, né? Será que estou obtendo resultados positivos com os meus alunos com essa prática, né? Isso é a reflexão crítica, né? O pensamento. E após essa reflexão, eu volto novamente para a prática, mas para modificar essa prática. Então, essa modificação é o resultado da reflexão que eu fiz sobre a minha prática, né? Futuramente, eu vou novamente refletir sobre a minha prática, né? Porque a sociedade vai mudando, né? Novas situações vão ocorrendo, né? Então, novas reflexões vão se fazendo, digamos, necessárias, né? Para posteriormente modificar futuramente outras práticas. Então, é algo cíclico, né? Então, a gente vai ter essas contradições da realidade, né? Que justamente colaboram, né? Para as modificações que ocorrem, ok? Então, o motor da história, né? São as próprias contradições, né? Esse processo dialético. Diante de uma situação, eu reflito sobre ela, né? Para superar os problemas que vão surgindo, né? Então, eu reflito, posteriormente eu vou agir de uma forma diferente para superar esses problemas, supero esses problemas, mas futuramente vão surgir outros problemas, vão surgir outras situações que vão ter a necessidade de novas reflexões. Então, eu reflito, modifico a minha prática, depois reflito novamente para modificar. Então, dá para a gente compreender bem que são justamente essas contradições que vão modificando, né, que vão transformando o mundo, ok? Estou falando isso mais especificamente no universo pedagógico, né? Mas a gente pode estender isso para outros universos também, né? A modificação, o motor da história é a dialética, né? Esse processo permeado de contradições. Então, é a partir do método materialista histórico, né, de Marx, que a gente vai ter as condições materiais que criam essas contradições, né? E essas contradições, por sua vez, criam as classes sociais que vão se antagonizar entre si e, consequentemente, dando a dinâmica, né, à própria história da humanidade, ok? Então, pessoal, essa opção D, ela está falsa. Não, o Marx não parte do pensamento, ok? Ele parte do aspecto material, da realidade material. Segunda questão. Um ponto de vista fundamental da filosofia crítica é que, antes de se proceder a conhecer Deus, a essência das coisas, etc., importa, primeiro, investigar a faculdade de conhecer e ver se ela é capaz de realizar tal tarefa. Deve aprender-se a conhecer o instrumento antes de se empreender o trabalho que, mediante o mesmo, se deve levar a cabo. Se o instrumento fosse insuficiente, todo o esforço se despenderia em vão. Mas querer conhecer antes de se conhecer é tão distoante como o sábio propósito daquele escolástico, né? O Hierócles, de aprender a nadar antes de se aventurar à água, né? Essa expressão, né, a querer conhecer antes de se conhecer, nos faz lembrar, né, Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo, né? O conhecimento está presente em nós mesmos, é como se nós mesmos, né, é como se nós já nascêssemos com esse conhecimento.
caberia apenas, né, exteriorizar esse conhecimento, ou, utilizando os próprios termos, né, parir, dar à luz esse conhecimento. É daí que a gente vai ter a maiêutica, né, mas isso já é uma outra história, tá bom? Então vamos lá. Assinale a opção que relaciona a citação acima com o pensamento de Marx. Vejamos, a opção A. Assim como é importante, primeiramente, investigar a faculdade de conhecer e ver se ela é capaz de realizar a tarefa, é de fundamental importância deixar de lado antagonismos históricos. Já está falso, né, pessoal? Marx não deixa de lado esses antagonismos históricos, eles são muito importantes para se compreender a realidade, né? Então, mais uma vez, sempre que houver uma opção, né, que traz alguma perspectiva ahistórica, ou seja, uma perspectiva que não considera a história, né, que não considera os antagonismos, que não considera as contradições, né, a gente já deve ter muita atenção nessa opção, porque muito provavelmente e se isso estiver relacionado a Marx, né? Marx como um pensador ahistórico, né, que não considera a importância da história, que não considera a importância das contradições, dos antagonismos, né, e isso já nos indica que essa opção já está falsa, né. Então aqui diz que ele deixa de lado os antagonismos históricos que possam influenciar na análise de um determinado fenômeno, né. Essa opção está falsa, pessoal. De nenhuma maneira ele vai deixar de lado esses antagonismos históricos, né? Para ele, né? E a gente considera até mesmo o que consta na ideologia alemã, né? É necessário estudar toda a história e estudar em suas minúcias, né, as condições de vida das diversas formações sociais antes de fazer derivar delas as ideias políticas, estéticas e religiosas. Então, antes de se estudar, né, as ideias religiosas, as ideias políticas, primeiramente, né, de suma importância, claro, né, estudar a história, ok? Estudar a própria história. Como isso foi se constituindo até chegar no atual momento. Então, Marx vai dar muita importância a essa análise diacrônica, né? A essa análise histórica, como esse processo foi se constituindo. Até porque para ele nada é por acaso, né? Não há essa perspectiva fatalista, né? Tudo é como é e ponto final. Não. Tudo é como é porque foi se constituindo historicamente, né? Então, por trás disso, há uma história, né? Há interesses, há uma consciência por trás disso, né? Dessa Constituição, né? Há culpados, há vítimas, né? Enfim, a história, ela, de maneira alguma, em Marx, né? Ela deve ser deixada de lado, né? Marx não visa única e exclusivamente uma postura sincrônica, né? Ou seja, uma postura que foca apenas na atualidade, em um ponto fixo, né? Examinar algo considerando apenas aquele ponto fixo na história, né? Não, a perspectiva de Marx não é a sincrônica, né? É entender a sincronia, né? Entender o hoje, mas se utilizando de uma perspectiva diacrônica, né? Se utilizando de um conhecimento decorrente de todo um processo histórico, tá bom? Enfim, essa opção A, como nós já vimos, né? Ela está falsa. Opção B, Marx defende a crítica feita por Hegel a Kant no materialismo histórico dialético, a defesa da crítica despropositada como algo dificilmente refutável, com recurso à textualidade marxiana. E assim, em relação aos dois pensadores, Kant e Hegel, né, a gente pode dizer que Kant tinha como um de seus objetivos demonstrar que a metafísica ela não poderia ser considerada como ciência, né? Ou seja, as ideias metafísicas para Kant não teriam uma espécie de constitutivo de conhecimento, ou seja, não se poderia chegar a algo absoluto por meio da metafísica. E já em Hegel a gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter que, por meio da metafísica, é possível sim, né, se chegar a esse conhecimento absoluto. Até porque,
Para Hegel, né, o absoluto é o princípio de toda a filosofia. E o papel da filosofia é expor esse absoluto em pensamento, né? E é bacana porque a gente vai ver exatamente aqui a dialética em Hegel, né? Porque o absoluto para Hegel é movimento, é esse constante devir, né? Essa constante transformação, modificação. Segundo Hegel, Kant reduziu a filosofia a uma mera reflexão abstrata, né? que vai se fundamentar na base de oposições excludentes. Hegel vai buscar levar a filosofia essa unidade dos opostos, essa dialética, essa contradição. E essa contradição, essa unidade de contradições, ela não é estática e nem abstrata, ela é dinâmica. E é justamente esse dinamismo, né, que vai influenciar Marx, né? Ele toma para si essa dialética hegeliana, depois ele modifica essa dialética, né? Ele inverte essa dialética. Então, pessoal, voltando aqui a esta opção B, ela está falsa. Por quê? Porque o recurso a essa textualidade marxiana, né? O recurso ao pensamento marxiano vai criticar a crítica que Hegel faz a Kant. E é interessante, né, que essa crítica da crítica ela está muito bem presente na obra A Sagrada Família, né, que Marx escreve juntamente com Engels, né, a Sagrada Família, que teria também um outro título, né, A Crítica da Crítica Crítica, ou seja, a crítica àqueles que se dizem críticos que criticam, né? Ou seja, ele está criticando aqui os próprios hegelianos, né? Que na época eram muito populares nos círculos acadêmicos, né? Inclusive, ao fim dessa correção, né? Vou postar aqui nesse mesmo vídeo, né? Um trechinho do filme Jovem Marx, né? Que mostra exatamente o início da constituição dessa obra, né? Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica. Então, essa opção B está falsa. Opção C, em Marx, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus condicionamentos e os seus limites, ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir dos processos históricos reais, né? Está correta essa opção. E é importante destacar, né, que a crítica de Marx, né, sobre uma herança cultural, né, ela não deve ser considerada como um posicionamento contra o conhecimento existente da época, né? Ele não se recusa a esse conhecimento. Na verdade, ele utiliza esse conhecimento para se contrapor a ele mesmo, né? Marx vai criticar, né, esse conhecimento acumulado, né, vai trazer para o exame racional, né, vai tornar, nessa perspectiva de tornar os indivíduos conscientes desse conhecimento, né, os fundamentos desse conhecimento, o que condiciona esses conhecimentos e até mesmo os limites que esses conhecimentos acabam impondo, né? Sempre considerando os processos históricos reais. Então, avançando criticamente a partir desse conhecimento que é acumulado historicamente, Marx vai fazer uma análise da sociedade burguesa e o objetivo que ele tinha era descobrir a estrutura dessa sociedade, né? A dinâmica, como ela funciona, né? É exatamente isso que ele faz. Então, pessoal, essa opção C está correta. Opção D, seguindo o hegelianismo, Marx vê a crença em Deus como a causa originária das contradições, daí a expressão a religião é o ópio do povo. Essa opção está falsa, pessoal. Essa ideia da religião como sendo ópio, né, já aparece em Kant, em Johann Herder, em Feuerbach, em Bruno Bauer, né? Ela não surgiu primeiramente em Marx. A referência dessa frase a Marx, né, se dá por conta da obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que foi escrita em 1843, publicada em 1849,
E nessa obra Marx diz o seguinte: é este o fundamento da crítica irreligiosa. O homem faz a religião não faz o homem. E a religião é de fato a autoconsciência e o sentimento de si do homem, que ou não se encontrou ainda ou voltou a se perder. Mas o homem não é um ser abstrato, ancorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, o seu resumo enciclopédico, a sua lógica em forma popular. Então, pessoal, essa opção D está falsa porque não é a crença em Deus que causa essas contradições, né? Elas são muito mais profundas. Na verdade, são as contradições que geram a crença em Deus. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, Marx parte da realidade concreta, né? Da realidade concreta. Não é a crença em Deus a causa dessas contradições, mas sim as contradições do mundo real, né, que causam a crença em Deus, tá bom? Que causa a necessidade da religião, a necessidade da criação de um Deus, né? Esse é o ponto de vista marxiano, ok? Então essa opção D, ela está falsa. Wichtige Angelegenheiten. Herzensangelegenheiten. Vergiss nicht unsere Angelegenheit. Wie könnte ich? Wir haben heute Nacht nicht nur getrunken. Wir haben Notizen gemacht. Wir werden etwas veröffentlichen. Wir zwei. Wir kritisieren Stirner, Bauer, diese sentimentalen Sozialisten, die ganze Berliner Clique. Alle von der kritischen Kritik, wie sie ihr Geschmiere nennen. Das wird einschlagen wie ein Pulverfass, Jenny. Pulverfass? Mein Herr? Und der Titel? Wir haben kaum die Grundlagen geschaffen. Weil mir gerade einer in den Sinn kommt. Ein Titel, wenn ich euch so ansehe. Die Kritik der kritischen Kritik? Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Meinen lieben Freund kennen Sie ja bereits, Friedrich Engels. Nun, wir schreiben gerade über Sie. Wirklich? Wir verteidigen Sie gegen die deutschen Anhänger der kritischen Kritik, wie Bauer und Konsorten. Zu denen auch Ihr Grün gehört. Die greifen mich an. Aber heftig. Und Sie verteidigen mich. Was, du verteidigst jemanden? Unter der Gürtellinie. Nein, ich glaube, in Ihrer Brust schlagen zwei Herzen. Der kritische Proudhon, der in abstrakten Kategorien denkt, und der tatsächliche, der das tatsächliche Elend sieht. Wir verteidigen den zweiten. Gegen den ersten Proudhon. Nein, für die kritische Kritik sind Besitzen und Nicht-Besitzen, was die dümmlicherweise haben und nicht haben nennen, nur abstrakte Kategorien. Nun, wir und Sie dagegen sagen, nichts zu besitzen, das ist keine abstrakte Kategorie. Das ist eine Tatsache. Eine niederschmetternde Tatsache. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und deshalb haben Sie zu Recht, tausendmal zu Recht, das ökonomische System analysiert. Die sozialistischen Autoren vor Ihnen haben es nicht getan. Ihr Buch ist das erste wissenschaftliche Manifest des französischen Proletariats. Danke. Gut, trinken wir auf Ihr Werk. Welcher Titel? Der Titel. Kritik der kritischen Kritik. Sehr amüsant. Nun, das erscheint mir sehr dialektisch, sehr hegelianisch. Ja, Vater? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Ich überlebe. Ich nenne das nützlich sein. Und ich bezahle dich dafür. Ziemlich gut. Sind Sie hier, weil Sie mir vielleicht etwas sagen wollen?
In einem Londoner Club fragt man oft nach dir. Sein Freund Naylor sagt ständig, was treibt der junge Freddy eigentlich so? Ich kann nicht lügen. Was soll ich ihm sagen? Was immer Sie möchten, Vater. Sagen Sie, ich gehe auf die Fuchsjagd, spiele Karten und arbeite hart für Sie. Und wenn er mir das zeigt, was soll ich ihm sagen? Dass es eine religiöse Schrift ist? Es ist nicht das, was Sie denken. Spiel nicht mit mir. Es ist keine Satire über Religion. Es richtet sich gegen die jungen Hegelianer, eine subversive Gruppe. Ich weiß, du hast keinen Respekt für irgendetwas oder irgendjemand oder mich, aber behandle mich nicht wie einen Idioten, als hättest du irgendwas gegen subversive Gruppen. Nun ja, es sollte heißen Kritik der kritischen Kritik. Marx fügte die heilige Familie hinzu, ohne mich zu fragen. Marx. Dass dein Name in Verbindung steht mit einem Marx. Darf ich Sie bitten, uns kurz allein zu lassen? Schöne Freunde hast du da. Ich habe keinen besseren. Und was er wert ist, das ahnen Sie nicht einmal. Provoziere mich nicht. Ich bitte Sie voller Respekt, nicht über mich zu urteilen. Bleiben wir bei unserem Arbeitsverhältnis. Ich bin Ihr Prokurist. Und als solchen bezahlen Sie mich. Um dir den Dienst zu erweisen, vergiss das nicht. Meine Geduld hat ihre Grenzen. Ich bin noch keinen Tag hier und schon drohen Sie mir. Ich drohe dir nicht. Ich warne dich vor. Nächste Woche werden dein Bruder und deine Schwester konfirmiert. Ich nehme an diesem Abendmahl wirst du nicht teilnehmen. Vater, wieso stellen Sie mir Fragen, wenn Sie die Antworten schon kennen?